Olá! Enfim, hoje eu vi algo que eu posso mostrar para vocês como é que acontecem as conexões de sintonia para criação de arte intuitiva, certo? Mas de vez em quando a gente se depara com alguma coisa e a gente, olha, né? Eu expliquei isso lá naquele vídeo de apresentação do canal. Então eu vou mostrar para vocês o que eu vi hoje de alguém que eu já conhecia, né? Não me conhece, ou talvez me conheça. Bom, eu acho que não me conhece, mas esteve na mesma sintonia, porque a história que eu vou contar sobre uma arte intuitiva que eu criei, acho que em 2016, 2017, mais ou menos, tem a ver com isso que eu vi hoje. Eu vou já começar. Essa arte eu criei mais ou menos em 2016, 2017, embora lá no Instagram eu tenha postado somente em 2019, tá? A data que tá lá é a só de postagem, que é em agosto de 2019. Mas a criação foi mais ou menos entre 2016 e 2017. Eu não tô com a data exata, porque eu não anotei como eu costumo fazer. Mas eu me lembro mais ou menos como foram as outras, e as outras estão anotadas, e é mais ou menos essa época, certo? Então vamos logo direto no assunto, que eu já estou enrolando. Mas o que é que eu quero contar? Como foi que eu criei essa arte? Para vocês perceberem às vezes como acontecem as conexões, certo? Eu me lembro que eu não me lembro exatamente como eu conversei com meus anjos, mas eu sei que eu fiz não é exatamente uma oração, foi uma coisa mais simples do que... É uma oração, né? Mas não é como as pessoas conhecem, isso eu quero dizer. Não é uma oração como as pessoas costumam conhecer o que é uma oração. Mas eu conversei com meus anjos, como se fosse pedindo uma ajuda naquele momento, para que surgisse alguma imagem enquanto eu fechasse os olhos e eu fosse desenhar de acordo com essa imagem. Eu não preciso fazer isso sempre que eu vou criar, entendeu? Mas nesse dia eu fiz. E o que aconteceu? Eu comecei a ver uma imagem, mas não uma imagem fixa. Eu vi uma imagem em movimento de um homem que ele estava nu, sem vestes, mas com um manto em torno dele, cobrindo só algumas partes, como está aí nessa imagem, e ele bailava, ele dançava, certo? E tinha essa pomba e ele segurou a pomba. Eu não me lembro exatamente desse final, dessa parte, se ele pegou a pomba ou se soltou, eu não sei. Sei que tinha isso que está na imagem aí, certo? E aí foi assim que surgiu o desenho e depois eu fui colorir. Isso aí é uma aquarela, mas é uma aquarela no modo tradicional, não é no modo digital, certo? Mas o que eu quero mostrar agora é um Instagram de uma pessoa que parece ter tido a mesma imagem. Pelo desenho que ele fez, parece que ele teve a mesma imagem mental, o mesmo recebimento do extrafísico, alguma conexão. Ele entrou na mesma sintonia que eu estava. E talvez nem tenha sido na mesma época, porque não existe, na realidade, o tempo e o espaço, certo? Existe o tempo cronológico aqui nesse planeta, né? Existe o espaço também aqui nesse planeta, mas quem estuda expansão da consciência, espiritualidade, alguma coisa desse tipo, já sabe, ou quem está escutando as coisas que estão surgindo por aí, está surgindo em mais lugares esse assunto, né? Dessas realidades mais além do que o planeta, né? Isso já está há muito tempo, mas está demais agora, sendo exposto demais agora, né? Sabe que não existe o tempo nem espaço, então tudo acontece no agora e tudo misturado, certo? Então, quando a gente entra numa sintonia, a gente não está em contato com o espírito ou com uma pessoa exatamente. A gente está numa sintonia, como eu falei, né? Como eu estou tentando explicar. Quando a gente entra na sintonia, já estou dizendo, eu estou entrando numa frequência, certo? Que outras pessoas, pode ser no plural, pode ser
no singular, mas elas podem entrar na mesma frequência. E em tempo diferente, não precisa ser no mesmo momento. Às vezes coincide de ser, mas muitas vezes não, certo? Então, eu vou mostrar agora um Instagram. Bom, eu mostrei logo a imagem. A imagem é essa, veja. O interessante é que o homem que bailava era muito mais parecido com esse daí, certo? Que ele fez. Porque eu acho que eu não caprichei na época, certo? E ele caprichou bastante nos músculos e tal, na posição do ser bailando, certo? Aqui eu fixei, no meu eu fixei somente na hora que ele segurou a pomba. Então foi uma coisa mais fixa, não mostrou o bailado, certo? Eu não mostrei o movimento do balé que eu vi, eu tive essa visão. E já o James Brown colocou mostrando realmente como se fosse um bailado. Tá vendo aqui? Por isso que eu identifiquei como sendo a mesma sintonia. Porque ele colocou o movimento que eu não coloquei na época. Eu não achei necessário, certo? Aqui está o Instagram dele, eu vou mostrar. Pronto, e aqui está o Instagram dele, né? The World of James Brown. E se você for observar, ele adora, ele se dedica, olha, a esse mundo encantado de fadas e livros infantis. Olha aqui a família dele, a mulher dele, o filho, tá vendo? E ele, olha que interessante, o gosto muito parecido com o meu, por isso o motivo da gente ter entrado na mesma sintonia, na mesma frequência, mesmo sem a gente se conhecer e mesmo sem a gente ter um contato, eu e ele, não era um contato a dois, entende? Era uma frequência, uma sintonia, porque a gente tem gostos semelhantes. Inclusive, ele escreve, isso aí é de um livro, são imagens de um livro infantil, que, se eu não me engano, ele mesmo escreveu, certo? É um livro dele, se eu não me engano. Pois está aí, eu estou mostrando como funciona esse processo de criação com arte intuitiva, certo? E aí, depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, né? E saber quem gostaria de saber como isso acontece, como é possível isso acontecer para todos, porque todos temos essa capacidade, não é uma coisa de um ou de outros, embora uns ou outros já tenham isso mais percebido, eu vou chamar percebido do que desenvolvido, né? Porque o desenvolvimento é somente a retirada de camadas do ego, certo? Não é exatamente assim um estudo, uma coisa desse tipo. Não é exatamente isso, é mais uma viagem para o interno, e para isso precisa haver, algumas vezes será necessário uma retirada de camadas de ego para você ter mais facilidade desse contato interno, certo? Então, foi só para deixar mais claro o que eu expliquei naquela abertura, que pode ter ficado um pouco de dúvida, e não somente, né, porque eu gostaria de ter, naquele dia, provado a vocês, mostrado como é, e agora eu tive a oportunidade de fazer isso, e eu acho que de uma forma, pelo menos no meu ponto de vista, ficou claro, certo? Então digam aí nos comentários o que é que vocês, se ficou claro realmente, se tem alguma dúvida. E a gente se vê na próxima, tá? Um abraço fraterno bem carinhoso e até a próxima!